Bom, então se você é um colega médico, se você é um jurista, um advogado, um operador do direito, para quem as perícias médicas são um assunto importante, fazem parte do seu ofício de alguma maneira, esse canal é para você, né? Então tenho certeza que você vai encontrar muitos vídeos aqui que de alguma maneira vão te interessar. No vídeo de hoje eu trouxe um react, né, um comentário que a gente vai fazer de um plenário, uma participação em plenário do Tribunal do Júri, de um representante do Ministério Público, em que ao longo da argumentação dele ele vai chamando vários aspectos interessantes para uma perspectiva pericial, né? Em algum momento ali ele fala inclusive do laudo pericial, que aparentemente nesse caso foi determinante para o desfecho, né? Eu não conheço o desfecho, o vídeo é curto, é um recorte de vídeo, né? Mas vocês vão ver aqui ao longo da argumentação dele que o laudo pericial foi determinante. E tem muitos aspectos interessantes. Então a gente vai parando o vídeo, daquele jeito que a gente faz, e eu vou comentando à medida que ele for avançando aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira parte. Esse mundo tá acabado. Esse mundo tá acabado. Matula de malandro agora é taca de coisa. Inventaram um programa em Goiânia de fechar os manicômios judiciários. O doido é levado para Goiânia, passa 15 dias dentro do hospital psiquiátrico e é devolvido para a sociedade. Sob o fundamento de que o tratamento é ambulatorial. E esse malandro sabe disso. Bom, então essa primeira parte da fala dele está bem clara ali que ele considera que o sujeito, né, o réu ali, está simulando, né? Então, isso aí, gente. Então, primeira coisa, primeiro comentário aqui, né? A simulação, né? A simulação, ela é a regra dentro de um ambiente pericial. Ela é muito comum. Principalmente essa simulação da perda do juízo de realidade. O que é a perda do juízo de realidade? É o sujeito simular a loucura. Simular que não tem capacidade de discernir as coisas e se comportar de maneira coerente com isso, né? Então, essa é a primeira coisa que ele está falando aqui. Isso é muito comum. Agora, será que é fácil isso? Será que é tranquilo simular que você está doido, né? Como é que você desfaz uma simulação como essa, né? Quais são os pontos que você deve procurar para tentar descobrir se aquilo ali de fato é uma simulação ou não, né? Será que um grande ator consegue de fato simular a perda do juízo da realidade, né? Então esse é um raciocínio pericial muito sofisticado. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Nunca teve aqui de batom pintado. Nunca teve aqui de unha pintada. E agora vem aqui falando que escuta a voz, que o demônio fala com ele, que vai matar o promotor, que vai matar escrivão da macumba, achando que aqui tem 7 imbecis sentados na cadeira. E aí, o doutor entra na fábula do doido e começa a perguntar pro réu: você escuta a voz, você vê avião caindo, você vê vulto, a voz fala com você. Ah, mas Bom, então outro aspecto interessante aqui, né? Você vê que ele fala ali, o doutor, ele está se referindo provavelmente ao advogado criminalista, né? Então ele fala assim, ó, ele pergunta, ele entra na fábula do doido, ele pergunta, você escuta vozes, você vê avião caindo? Então assim, claro, a gente não viu aqui a participação do outro, né, do advogado, né, do criminalista, mas quando a gente está avaliando um caso assim de eventual simulação de perda do juízo da realidade, uma coisa que a gente toma cuidado é com isso aqui, ó. A gente evita perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta para a qual cabe a resposta sim ou não. Então, eu nunca pergunto, você vê vultos? Não pergunto isso. Por quê? Porque eu estou dando material para a pessoa aqui. Ela fala, vejo vulto sim, né? Você escuta vozes? Jamais faço esse tipo de pergunta. Não de maneira isolada. Por quê? Se eu deixo a pergunta aberta, eu pergunto: o que acontece? O que está acontecendo? O que acontece com você? O que você sente?
Isso, para a pessoa que está simulando, que está construindo uma história, é muito mais difícil de inventar. Porque o indivíduo, por mais que ele tenha de alguma maneira estudado a evolução natural de uma doença psiquiátrica, ele dificilmente vai conseguir se atentar para as nuances, para os detalhes, né? Então, construir toda um cenário alucinatório e delirante é algo difícil. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz, simular é fácil? Simular esse tipo de simulação é fácil? Não. Esse tipo de simulação é muito difícil. Eu nem estou dizendo que é o caso aqui. Não conheço o caso aqui, né? Estou só fazendo um comentário, né? A gente nem viu que a suposta atuação do indivíduo, né? Então vamos continuar aqui. Esquizofrenia, promotor? A pergunta aqui não é essa. Pessoal, vou voltar aqui só para vocês se atentarem nessa parte aqui que é fundamental, ó. Eu acabei cortando justamente na hora que ele ia falar. Presta atenção nisso que ele vai falar aqui, ó. Começa a perguntar pro réu, você escuta a voz, você vê avião caindo, você vê mudo, a voz fala com você. Ah, mas o réu tem esquizofrenia, promotor? A pergunta aqui não é essa. A pergunta é se ele sabe, se ele tem consciência de que aquilo que está fazendo está errado. Do mal. Se você perceberam ali o que ele fala, isso que ele fala aqui é muito interessante, gente, é muito importante. Tem muito médico que não tem clareza sobre isso. Você viu que ele fala ali, ah, mas ele tem esquizofrenia, promotor. A esquizofrenia é tipicamente uma doença que todo mundo conhece que cursa com prejuízo do juízo de realidade, com delírios, com alucinações, né? Então, ele falou assim, ó, ah, mas ele tem esquizofrenia, né? Ele falou, a pergunta não é essa. Ele disse, a pergunta é se ele sabe, se ele discerne o certo do errado. Então, perceba que a questão toda não está na presença ou na ausência da doença, mas nos seus desdobramentos, na sua repercussão sobre a saúde do indivíduo. Você pode ter uma pessoa que tem esquizofrenia e ela está no momento em que ela tem pleno juízo da realidade. Você pode ter uma pessoa com esquizofrenia que ela está um surto de mania, está delirando. Então, isso aqui foi brilhante, né? Essa intervenção dele. Ele fala, a pergunta não é essa, não interessa se ele tem esquizofrenia ou não. Ou até interessa, mas num nível menor. O que a gente quer saber é se ele sabe o que é o certo e errado ou se sabia no momento em que cometeu o crime. Então isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui. Não rasga dinheiro. Não cospe no chão e mergulha. Não joga pedra em avião. Agora, sabe fugir do assalto do crime. Está preocupado em perder o benefício do INSS. Isso aqui é outra coisa muito interessante que ele fala, né? Então é o seguinte, quando o indivíduo ele tem uma doença psíquica, né? Um transtorno delirante e tal, ele vai agir de uma maneira coerente com aquilo que está acontecendo ali com ele, né? Então, ele fala ali, ó, tudo bem, ele alega que não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabe fugir. Ele soube fugir, né? Quer dizer, se eu vou fugir, eu imagino que eu tenha feito alguma coisa errada. Preocupação com benefício previdenciário. Você viu ele falando ali? Então, quer dizer, o indivíduo, ele não, ele muitas vezes, né, a presença, são elementos que a gente chama de elementos incongruentes, né? Elementos incongruentes, que são aquelas coisas que não deveriam estar ali. Não se espera que alguém em determinado surto tenha uma preocupação adequada, apropriada com a perda eventual de um benefício previdenciário. Entendeu? Então, o que ele está fazendo ali é analisando a coerência da situação. Isso aqui está incoerente, ó. Como é que ele está falando isso se ele tem essas várias preocupações aqui? Mais um ponto muito interessante. Vamos continuar. Cada dia tenta dissimular dos agentes penitenciários que errou. Aí vem, pinta a unha, bota batom, começa a falar um monte de maluquice para o jurado vir votar, não, o réu não sabe o que estava fazendo, por ele ter esquizofrenia. Esse mundo está acabado.
E ele vira o olho do promotor na hora de falar que vai matar o promotor. Pois mato, vou matar inclusive o promotor. Porque ele sabe que a chapa esquentou. E se conhecesse a minha biografia, ia saber que eu não tenho medo não. Mata com uma putaria. Mata, começa a macumba hoje. Agora não vai vir aqui pagar de doido, não. Não vai vir aqui pagar de doido da sociedade, não. Vai até poder comprar vela preta, um frango de macumba e quiçá matar um bode. Mas depois de marmorar aqui 20, 25 anos de cadeia. Bom, até forneço o equipamento. Manda 100, é pouco, 25 anos. Agora preste atenção. O réu vai continuar fingindo que é louco. Porque a única tese que existe já confessou. Eu fui para matar. Quem dá 10 facadas no peito, na barriga do mulher, quer matar. A juíza me perguntar, o réu deu início a um crime de homicídio? Que só não consumou por circunstância dessa vontade? Sim. Sim. Agora, eu trago aqui um laudo de um perito em Goiânia. E a pergunta que é feita para o perito é muito simples. E eu vou dar uma cópia para cada um de vocês. Essa é a pergunta nuclear. Promotor, você pode falar por 1 hora e meia? Posso? Então ali ele pegou, né, uma cópia do laudo pericial que ele requisitou, né? E vocês viram ali que ele falou da presença de uma pergunta nuclear, ou seja, de uma pergunta principal, uma pergunta cuja resposta é aquela que vai ajudar a desfazer o ponto de controvérsia. Então, outro ponto interessante, né? Muitas vezes não há necessidade daquele monte de perguntas. Existem as perguntas nucleares em torno das quais a gente vai trabalhar, né? Vamos ver qual é a pergunta nuclear, né? Que eu imagino que vocês já saibam ou imaginem qual seja. E vamos ver de que maneira o perito respondeu a essa pergunta nuclear. Vamos lá. De ontem eu falei 19 minutos. No de ontem eu falei 13. No de hoje eu estou falando 9 minutos. Porque eu não preciso ficar rezando um rosário aqui de 1 hora e meia para vocês compreenderem o que é manobra de um delinquente, não. Dia que o primo dele passou a raiva dele, ele matou veneno no café do primo, do tio. Agora olha só, ele tem malícia para reivindicar benefício social, ele tem malícia para fugir das mãos do crime, conseguiu chegar 7 municípios para frente, teve que ter uma operação para captura. Peraí, é bom dar cabeça para umas coisas e é ruim para outra? Para ludibriar uma mulher que quer ter uma relação sentimental? Para expor uma criança de 2 meses a essas facadas severas? A não atender o pedido de socorro de uma criança de 9 anos? E vinha aqui falar que vai matar promotor na frente de 7 homens do povo? Hoje não. Hoje topou a aroeira. E vou te contar uma coisa, se tivesse aqui um promotor um pouco mais intimidado, aí doutora, a senhora poderia retirar o réu da sala de audiência? Já demonstra fraqueza do jurado. E o próprio promotor está com medo de falar na frente do réu. Olho no olho. Olho no olho, mocinho do batom. Olho no olho. Você não vai usar essa fantasia aí para dissimular uma situação que não corresponde àquela do jurado, não. A pergunta que eu fiz para o médico, olha, não foi ninguém que pediu esse laudo, não. Não foi advogado. Quem pediu esse laudo aqui fui eu. Eu fiz uma pergunta, ó, para aqui. 59 dos autos. Excelência, pede para contratar um médico legista pelo Estado totalmente isento. E eu quero que ele tenha formação psiquiátrica. Eu pedi. Então vocês viram ali, ele pediu a perícia, né, de um médico especialista nessa área, né? Essa é uma perícia que é particularmente difícil de ser feita, né? Eu não sei se você se lembra, um tempo atrás, que teve uma novela na Globo, né, em que aquele ator Bruno Gagliasso, né, eu nem sou um grande entusiasta desse ator, não, mas eu me lembro muito bem que ele desempenhou esse papel de uma pessoa com esquizofrenia muito bem, muito bem. Ele fez o que eles chamam de laboratório, né? Passou um tempo junto com uma pessoa com esquizofrenia e ele de fato conseguiu pegar ali várias nuances e o comportamento
de uma pessoa com esquizofrenia e perda do juízo da realidade, né? E então, quer dizer, mesmo para o médico, alguém que não tenha experiência nessa área, pode ser muito difícil saber. E vocês vão ver a pergunta que foi feita ali, uma pergunta de grande responsabilidade. Você responder aquela pergunta de maneira assertiva é difícil e exige muita coragem moral. Vamos ver que pergunta que é essa. Porque eu não estou aqui no entupir o pau do réu, não. Mas não vou deixar que vocês tenham dúvida sobre o tipo de veredito que deve ser dado ao cidadão desse aqui. Absolveu, falou que ele é dono daqui 15 dias está na rua. Está matando a sua filha, a sua irmã. Está matando os nossos semelhantes. Às vezes, por uma falta de energia, nossa, que tipo um limite nessa escalada criminosa dele. Vai por mim, errou, pegou uma cadeia, melhora. Melhora. Remédio de malandro é prisão. Olha a pergunta. O réu Sandoval, conclusão. O réu Sandoval, ele tem doença? Tem. Ele tem esquizofrenia? Não, vou negar. Agora a pergunta nuclear que a gente pode fazer para vocês. Ele tem consciência do que ele está fazendo errado? Vamos lá. Ele apresenta-se inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Senhores, encerro minha oração. Está na hora da... Então vocês viram ali, a pergunta nuclear que ele disse foi essa. Se ele tem discernimento, e o perito respondeu, me chamou muita atenção aqui, é que ele respondeu de uma maneira muito assertiva. Ele respondeu que ele se apresenta inteiramente capaz de discernir e se comportar, se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, a resposta do perito foi clara e assertiva. Isso nem sempre acontece. Então, nesse caso, a resposta da perícia vai ajudar muito no entendimento ali do tribunal, do júri, né, dos jurados, para poder dar o veredito, né? Então, uma perícia de muita responsabilidade que exige muita coragem moral para você fazer uma afirmativa dessa envergadura com o tamanho, né, do desdobramento que isso pode levar, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A sociedade defendeu os verdadeiros valores comunitários. E o valor comunitário é despojar do meio comum cidadãos com esse tipo de personalidade. Aí ele vai continuar aqui a explanação dele, né? É um cara com muita capacidade de persuasão, né? Inclusive, acho que atualmente ele tem até um curso de oratória e persuasão, né? Eu não sei ainda se ele continua trabalhando no Ministério Público, mas muito interessante ver ali a explanação dele. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver perguntas a respeito desse assunto, deixe nos comentários, nós vamos responder. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Grande abraço.